Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar a respeito dos problemas relacionados ao sistema imunitário. Nós falamos em aulas anteriores a respeito do sistema imunitário e hoje nós vamos falar de alguns problemas relacionados a esse sistema imunitário. Só que antes de iniciarmos, se inscreva no canal e dê o seu like, ok? Então vamos lá. Vamos continuar. Olha só. Há ocasiões em que o sistema imunitário apresenta falhas por motivos genéticos ou em decorrência de determinadas doenças. Nós vimos em aulas anteriores que o sistema imunitário ele tem a função de proteger o nosso organismo contra invasores. E aí a gente viu que nós possuímos uma imunização inata e possuímos também faz parte da nossa saúde também a imunização artificial. Lá na imunização artificial, a gente falou a respeito de soros das vacinas. O nosso sistema imunitário, ele, evidentemente, ele precisa... Existe aí alguns problemas que estão relacionados a esse sistema imunitário. Bem, mas que problemas são esses? É o que nós vamos observar agora, de agora para frente. De antemão, já vamos adiantando que esses problemas eles podem serem genéticos ou em decorrência de determinadas doenças. Bem, um dos primeiros problemas que nós vamos analisar com respeito ao sistema imunitário é justamente a respeito da AIDS. E o que é a AIDS? Bem, a AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção do indivíduo pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida, conhecido como HIV. Olha só, a AIDS é uma doença sexualmente transmissível e que está relacionada, é uma doença que afeta diretamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunitário. A AIDS, ela afeta diretamente esse sistema e, evidentemente, nós ficamos propícios a determinadas doenças. Olha só, imunodeficiência. Nós vamos dar aqui o conceito, porque a sigla HIV, que é justamente imunodeficiência. O que é imunodeficiência? Bem, imunodeficiência é a falha no sistema de defesa do organismo humano contra micro-organismos invasores como vírus, bactérias e protozoários. Olha só, a AIDS, o HIV, é a doença da síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Imunodeficiência é justamente falha do sistema de defesa do organismo humano, do nosso organismo, contra os micro-organismos. Nós já vimos anteriormente que o nosso organismo, nosso corpo, nosso sistema de defesa, ele atua contra micro-organismos invasores. E como exemplo de micro-organismos invasores que atingem o nosso organismo, nós estamos citando aqui vírus, bactérias e protozoários. E a AIDS, evidentemente, ela está relacionada com o sistema de defesa do nosso corpo que nos protege contra vírus, bactérias e protozoários. Olha só, o HIV, ele destrói um tipo específico de glóbulos brancos, um tipo de linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos, tornando o indivíduo vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas. É basicamente o que o vírus do HIV faz, é basicamente o que o vírus HIV, o vírus da... Então é justamente a ação do HIV no nosso organismo, é justamente destruir tipos específicos de glóbulos brancos. A gente viu que os glóbulos brancos eles estão diretamente relacionados ao nosso sistema de defesa. Ou seja, um grupo de linfócitos responsável pela produção dos anticorpos, tornando o indivíduo vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas.
Pessoas infectadas com HIV, se estiver em tratamento médico, pode viver com o vírus por um longo período, sem apresentar nenhum sintoma. Olha só, o HIV, pessoas portadoras do HIV, pessoas que são acometidas pela AIDS, elas podem viver normalmente em sociedade. Isso se estiverem, evidentemente, se estiverem em tratamento, podem viver normalmente, não vão sentir problemas. E como é que o vírus é transmitido? O vírus ele é transmitido apenas por relações sexuais, por objetos, ferimento de objetos pontiagudos, como tesoura, por exemplo. O vírus não é transmitido por aperto de mão, abraço, não é transmitido dessa forma. O vírus só é transmitido por meio do contato com sangue. Bem, a AIDS pode ser prevenida com o uso de preservativos, justamente em relações sexuais, camisinha feminina ou masculina, durante as relações sexuais. Não compartilhar objetos cortantes e perfurantes como tesouras e alicates de unha. Alicates de unha, tesoura e alicates de unha, evidentemente, são objetos de uso pessoal. Objetos de uso pessoal não é indicado, não é aconselhável que se compartilhe. Por quê? Se teoricamente, hipoteticamente, digamos que alguém compartilhe uma tesoura ou um alicate de unha, e uma das pessoas que compartilharam essa tesoura ou esse alicate de unha é portador do vírus, e às vezes nem sabe, porque às vezes a pessoa adquiriu o vírus, mas o vírus não se manifestou no seu organismo ainda. Então às vezes a pessoa nem sabe que tem o vírus, e acidentalmente esse vírus ele pode ser transmitido para outras pessoas. O vírus ele não vai ser transmitido apenas por meio de relações sexuais, sem preservativo. Ele vai ser transmitido por meio de contato com sangue. E tesoura e alicates de unha, por exemplo, eles vão ter contato com sangue, ok? Olha só, nós vamos falar agora a respeito de lúpus. O que é o lúpus? Bem, o lúpus é uma doença crônica de causa desconhecida que leva a alterações fundamentais no sistema imunitário. É mais comum em mulheres e pode afetar a pele, as articulações e os rins, entre outros órgãos. Então está aqui, o lúpus também é uma doença que atinge diretamente o sistema imunitário e é mais comum acontecer em mulheres. Ela afeta principalmente diretamente a pele, as articulações e os rins, dentre outros órgãos. E é uma doença que requer aí cuidados, evidentemente. Uma pessoa com lúpus desenvolve anticorpos e reage contra suas células normais. Olha só, quem tem lúpus, a gente já viu que o nosso organismo, ele produz anticorpos. Os anticorpos, a função dos anticorpos é justamente combater micro-organismos invasores no nosso corpo. Micro-organismos invasores como os vírus, bactérias, protozoários, que estão querendo adentrar no nosso corpo para nos fazer mal, evidentemente. O nosso sistema imunológico, sistema imunitário, ele vai produzir, nosso corpo, basicamente, vai produzir anticorpos. Os anticorpos vão atacar esses vírus e bactérias. Só que uma pessoa que tem lúpus, ela desenvolve anticorpos que reagem contra suas próprias células normais. Olha o tamanho do problema. Imagine uma pessoa que produz anticorpos que vai reagir contra as suas próprias células normais. Então é um problema que requer uma atenção bem direcionada, digamos assim. Olha só, voltando, olha só, não é contagioso nem infeccioso. Não é uma doença contagiosa nem infecciosa. O lúpus pode ser desencadeado por drogas, como a penicilina,
e a sulfa, por exposição excessiva à luz solar, por infecções e por problemas emocionais como o estresse. Nós não estamos dizendo aqui que isso aqui é evidentemente a causa do lúpus. Nós estamos dizendo que o lúpus pode ser desencadeado por drogas como penicilina e a sulfa, por exposições também excessivas à luz solar, por infecções e por problemas emocionais como o estresse. São prováveis causas do lúpus. Se formos analisar aqui, ó, olha só. Se nós analisarmos, sulfa é medicamento, penicilina também é um medicamento. Professor, você acabou de falar que isso aqui é droga. Pessoal, droga, existem drogas legais e existem drogas ilegais. Os medicamentos são drogas. São drogas e que, evidentemente, usamos esses medicamentos para corrigir problemas no nosso organismo. Mas se usarmos de forma inadequada, pode ser muito prejudicial ao nosso organismo. É por isso que dizemos que isso também são drogas, certo? Não é à toa que na farmácia, geralmente, algumas farmácias vão estar lá, drogaria, certo? Outra coisa, exposição excessiva à luz solar. Bem, essa exposição excessiva à luz solar, além de ser uma possível causa do lúpus, também é prejudicial à nossa saúde, porque pode desencadear, evidentemente, o câncer de pele. Certo, nós vamos falar agora de rejeição a transplantes. Bem, transplante é a substituição de um tecido ou um órgão. Geralmente o organismo reconhece as proteínas do tecido ou órgão transportado como estranhas ao corpo e produz anticorpos reagindo. Olha só, às vezes algumas pessoas adoecem dos rins, por exemplo. E aí precisa fazer um transplante de rins. O nosso organismo, ele pode, geralmente foi dito aqui, ó, que o organismo reconhece as proteínas do tecido ou do órgão transplantado como estranhas. Por quê? Digamos que eu precise fazer um transplante de rins e, evidentemente, o rim que eu adquiri em uma situação hipotética não é um tecido, não é um órgão meu, é um órgão estranho ao meu corpo. Então, o meu sistema imunológico vai reconhecer esse órgão transplantado como estranha ao corpo e produz anticorpos, rejeitando-o. É por isso que às vezes as pessoas fazem transplantes de órgãos e o organismo não aceita aquele transplante, não aceita aquele órgão. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele identifica aquele órgão ou aquele tecido como estranho ao nosso corpo e vai produzir anticorpos rejeitando aquele órgão. É uma forma de defesa do nosso organismo. Nós temos ainda para falar a respeito das alergias. Bem, alergia é uma reação exagerada do sistema imunitário a substâncias estranhas ao organismo. Algumas reações alérgicas podem ser localizadas provocando inchaço nas pálpebras e nos lábios, câimbras, coceira e erupção na pele. Outras reações são generalizadas, como choque anafilático, que causa problemas respiratórios e cardiovasculares, podendo até levar à morte. Então, a alergia é uma reação exagerada do nosso organismo. Tem gente que tem alergia à poeira, por exemplo. Na hora que sente poeira, a pessoa já começa a espirrar. É uma alergia, é um tipo de alergia. Uma reação exagerada do nosso organismo contra determinadas substâncias. Tem gente que possui alergia, por exemplo, contra pelo de gato. Na hora que, às vezes, nem vê o gato, e as pessoas dizem, isso não necessariamente. Algumas pessoas não acreditam, digamos assim. Mas a pessoa que tem a alergia, quando o gato se aproxima, não necessariamente a pessoa precisa ver o gato. A pessoa já começa a se sentir mal, começa uma crise de espirros, por exemplo. Então, isso são reações alérgicas.
que podem ser de simples a generalizadas, causando problemas respiratórios, cardiovasculares, podendo até levar à morte. Certo, pessoal? Então, esse aqui é basicamente o nosso conteúdo referente ao nosso, alguns problemas relacionados ao nosso sistema imunitário que nós já estudamos. Certo? Então, está aqui o nosso conteúdo. E antes de encerrarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Tchau, tchau e até o próximo.